Bom dia, professor. Bom dia. Professor, Fala. eu tentei fazer a atividade que você acabou disponibilizando na aula passada, mas eu cheguei a alguns probleminhas ali que eu não estava entendendo como poderia fazer. Tipo? Eu consegui fazer a matriz, tudo certo. Eu acabei achando ali um programa que daí digitou as 256 linhas e 8 colunas certinho. Uhum. O problema mesmo foi na execução da matriz. Eu estou tentando aqui abrir o que eu fiz. Cadê aqui? O problema foi a execução mesmo dela, que daí acabou me causando dúvida, porque eu estava tentando me basear nos que eu tinha dado antes, nos exemplos anteriores, por exemplo, no da Uhum. F, no da D. E daí eu não entendi mais ou menos como é que você queria. Primeiro, eu não entendi, tinha que usar o write, tinha que abrir para escrever em outro arquivo a palavra, por exemplo, Não necessariamente. né? Tá. Eu fiquei na dúvida disso aí, porque eu estava pensando, acho que, como se fosse muito parecido com a F, mas não, é um programa totalmente diferente, baseado no teste bench anterior. Mais ou menos. Mais ou menos, na verdade. O que eu fiz? Eu tenho duas versões aqui que eu posso mostrar, que a gente já discutiu em cima deles. Ah, sim, obrigado. E aí talvez isso É, resolva o teu... eu até conversei com o Rafa Não. também, sobre isso aí, e ele acabou fazendo de uma maneira que parecia ser bem mais eficiente do que eu fiz, mas daí, na maneira que ele fez, ele não usou o matriz. Não, mas eu mostro. Eu mostro agora. Sobre o comentário do Dalton por sinal, é uma homenagem, né? Já que ele falou do Grêmio semana passada, a camiseta do Cássio, que se formou no Grêmio, né? Então sim, tô de camisa. Campeão do mundo. Ô, Felipe, eu usei vetor, meu. Eu usei o vetor só. Deixa eu Sim, abrir sim, eu aqui. também usei, tipo, o vetor, daí você não teria todos os bits, correto? Ou teria? Não sei se Eu é a fiz um dúvida. fora no final que ele ia somando mais um. Mas pra fazer uma comparação depois. Tá. Isso, cara. Esses caras. Tá, vamos só começar do começo, né? Vou deixar esse cara aqui. Esse padrão pra cá. Acho. Ficou. Tá, só pra começar, né, gurizada? Antes de começar a fazer o meu Verilog lá de teste, eu fiz um arquivinho, né, para gerar o meu vetor de entradas. Então aqui tá todas as 256 opções, né, de força bruta, e aí tá aqui o meu carinha, em Python. Então eu fiz um cara para abrir um arquivo e escrever nele. Eu fiz o meu N como genérico, né, então o que isso me garante, essa minha constante 8 aqui? Se eu trocasse esse 8 por 6, por 4, por 16, não me importa, ele vai gerar todos esses números para mim. Tá, então eu fiz um for, né, de 2 elevado nesse N. Eu coloquei aqui o padrão, né, que padrão eu quero um binário com tantos números.
vou escrever justamente naquele arquivo esse inteiro convertido para binário, nesse formato. E aí eu verifico. É o último cara? Não, não é. Então eu quebro a linha. Então ele pegou o primeiro cara, escreveu. Era o último? Não, não é. Quebra a linha, é o último? Não, não é. Quebra a linha, assim por diante, justamente para eu não ter uma última linha com um cara a mais. Beleza? Se eu quisesse, se não me importasse, eu colocava esse magrão aqui dentro. Tá? Python normal. Então, tá aqui o meu programinha em Python, eu coloquei para vocês lá no material de apoio, depois que alguém me mandou um e-mail perguntando como é que eu fazia isso. Então, tá aqui o Ah, eu Python, não tinha visto. tá aqui a entrada. Eu acabei não respondendo primeiro. Primeiro eu respondi que tá, beleza, porque tu tinha feito, então foi tu. E aí depois eu acabei colocando lá. Então, Mas eu consegui fala. achar um programa que em C++ fazia a mesma coisa. Eu acabei compartilhando com algumas pessoas que conheço. Ah, não, podia ser lá em C++, podia ser em Python, dá para fazer isso até no Excel, né, gurizada? Gera ali os números no Excel, manda exportar e tá resolvido. Aqui está o resultado, que no meu caso passou todos os testes, aí eu vou mostrar a versão 1. Que é esse cara aqui, o que eu vou mostrar também antes. A única coisa que eu troquei no sim, daqueles nossos padrões, era o tempo, né? Então, como eu precisava executar mais tempo, eu botei 40 microsegundos. Então, normalmente a gente estava lá com 600, não acho, não me lembro direito. Tá, vamos lá para a versão 1. A versão 1 do meu código é essa aqui. O que eu tenho nela? Eu tenho os pinos do meu design que eu vou testar. Tá? Eu coloquei dois parâmetros, justamente o meu n igual a 8 para bater com aquele meu Python, o período. Tá? Aqui eu construí minha matriz. Então, minha matriz são de 8 bits, né, de 7 a 0. E o tamanho é justamente 2 elevado a n menos 1. Então, ele vai de 0 a 255. Beleza? Coloquei um inteiro para utilizar o meu for, instanciei meu tx. Criei o meu clock, meu reset, e aí o que me importa está aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pegar todo aquele input aqui e carregar nesse meu registrador. Beleza? Então, eu vou ter os meus vetores de testes nesse magrão aqui. O que eu faço, então? O meu send, minha palavra, eu zerei. E aí eu fiz um for para percorrer esse magrão. Dou um tempo, né? Passou um período, coloco o cara zero, né? A primeira posição na palavra, o send eu coloquei em 1, dei um período, baixei o send. Né? E aí o que eu faço? Eu fico esperando até o busy baixar. O busy baixou significa o quê? Que o meu designer de teste produziu, né, o valor correspondente. Ele jogou para fora. Depois que ele jogou para fora, dou um tempo, zerei ele, já estava zerado, mas por que eu fiz isso? Porque eu não posso só dar um tempo e acabar o meu laço. Então eu precisava fazer alguma coisa, fiz essa linha a mais só para não me incomodar. Tá? Voltei lá para fora, peguei o próximo do meu vetor e assim por diante. E aí eu fiquei nessa brincadeira. Beleza? Ele gera todo mundo e aí eu veria essa resposta na waveform. Beleza? Versão 1 de testar esse magrão. Até aqui algum problema, gurizada? Ah, você misturou o send e o palavra ao mesmo tempo. Sim. Tá. Podia usar processos diferentes, né? Mas eu coloquei tudo junto. Como eu poderia misturar também o meu reset e o clock e colocar todo mundo junto. Não ia Não, fazer. professora. Eu acabei de perceber aqui agora também. Você acabou modificando ali o seu reset. Você colocou o período dividido por 2. Eu não sei se... Aqui tá É só um só tempo. 0,5. Daí eu não sei se muda muito ou não. Não muda nada. Não muda nada. É só para dizer que eu tenho um reset antes. Eu só botei porque quando o meu período era 10, eu dividi por 2 e eu mantenho o mesmo
o mesmo padrão. Acabei de perceber aqui, professor. O período normal que tá aparecendo aqui é 20. Então daí teria que alterar para 10, então. Não faz diferença. Não faz? Não, a diferença que vai fazer é no tempo de simulação. Ah, tá. Achar que ia trocar na hora que os pinos iam aparecer e daí ia E dar outro, desincronia. aqui aonde? Porque isso aqui é a resposta do 8, né? Tu deve ter pego como padrão a resposta do 7 para usar como referência. Como assim? Se tu olhar lá no Moodle do nosso TX, a gente não tem uma resposta, eu acho, da aula anterior, da aula 8. A gente tem uma resposta que eu coloquei da aula 7. Sim. E aí na aula 7 tem justamente, era um 5 aqui e era um período de 20. Aí essa versão aqui de solução V1 e V2 eu fiz para a aula passada que eu vou disponibilizar hoje, se eu não me engano. Ah, tá, entendi. Acho que eu tô entendendo o que você tá falando. Tá? Então, só para, tipo, não é que tenha mudado e tem que mudar. É porque como tu pegou a referência da aula anterior ainda, sabe, tem algumas coisinhas que eu mudei, mas isso não muda em si o meu teste. Né? Beleza? Beleza. Tá. Então, essa aqui é uma versão 1, onde eu só li os meus vetores de testes, fiz os estímulos e eu olharia, né, na waveform, ver se está certo ou não está certo. E aí, qual é a ideia? É eu deixar de fazer um cara assim, né, e passar para um cara um pouco mais inteligente, ou que eu não precise ficar olhando todo magrão. Então, o começo aqui é basicamente igual, né? Eu falo quais são os tempos que eu estou usando para simulação, os meus pinos, os meus parâmetros locais. Aqui a única coisa que eu coloquei a mais é a minha resposta eu vou escrever no arquivo e eu vou ver se ele está certo ou está errado. Tá? Então eu precisei de um J e de um cara para escrever. Coloquei 2 registradores, um para testar todo mundo e um para testar a unidade. Tá? Fiz a instância, clock reset, e aí está aqui o que me importa. Vamos ver esse cara aqui. O que eu fiz nesse meu processo? Inicializei meu vetor, que nem eu fiz no passado, abri um arquivo para colocar os resultados. Tá? E aí eu tenho 2 flags aqui, esse meu teste all e meu teste unit são 2 flags. Tá? A princípio essas flags começaram em como se fosse um booleano verdadeiro e falso. Beleza? O que eu fiz? Inicializei o send e a palavra com 0 e vou fazer meu laço, que nem no anterior. Passo um período, coloco o send em 1 e coloco a palavra que eu quero. Além disso, eu zerei o meu teste de unidade. Tá? O 1 é o padrão dele. O que eu faço? Aqui eu faço uma verificação. Então, passou um período, meu send baixa, e aí eu verifico se a linha for diferente de 0, meu teste de unidade ele é falso. Então, o que eu faço aqui? Eu faço justamente o que eu esperaria da saída. Então, eu vou pegar minha saída e vou começar a comparar. Ele tem que ser 0. Depois, ele tem que ser do 7 ao 0 a minha palavra. Então, se for algum cara diferente, esse cara é 0. Depois, no último, eu tenho o stop bit e ele é 0 também. Então, esse cara aqui novo, eu comparo bit por bit da minha saída. Acabou o cara? Acabou. Se o meu teste unit for 0 em algum momento, significa que algum dado está errado, o meu teste all ele também vai a 0. E eu vou dizer lá naquele meu arquivo qual foi o erro, né? Deu erro no teste tal. Beleza? Faço esse meu laço aqui e aí eu vou para o final. Se o meu teste all tiver em 1, significa o quê? Que não teve nenhum cara que errou. Se não teve nenhum cara que errou, eu dei um ok, todos os testes passaram. Se eu não tiver esse ok no final, eu vou ter justamente o erro e quais testes falharam. Beleza, gurizada? Então, nesse caso aqui, né, que o meu TX lá estava funcionando, eu vou ter esse arquivo aqui como resultado, né, de todos os testes passaram.
Mas se eu rodasse esse cara de novo, trocando o TX alguma linha, qualquer, eu vou ver que esse cara aqui vai mudar. Beleza? Tá tranquilo essa resposta desse cara aqui? Como foi feito? Sim, não. Eu vou dar uma olhada no código depois para entender melhor, mas acho que tá ok. Tá. Beleza. Acredito que sim, senhor. Tá, então, resolvido as pendências passadas, qual é a ideia da aula de hoje? Não tá o trabalho já, Santos? Não, que trabalho, que nada. Tem mais 3 aulas ainda antes do trabalho. Se tudo der certo. O que que... Lembrando que semana que vem a gente tem feriado na terça-feira também. Daí, Tem feriado? sim, terça-feira que vem é feriado. Que beleza, gurizada! 7. Ah, não sabia. Mas, show. Tá. Então, sei lá quando é que vai ser. A gente tem... Hoje é terça? Terça... Quinta... Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu dou a aula. E aí, na outra semana, eu daria o trabalho. Tá. Talvez, para vocês ganharem um final de semana trabalhando, talvez eu já coloque na próxima quinta o trabalho. Mas eu não sei se eu vou dar ou se eu não vou dar. Tipo, qual é o detalhe do trabalho em si? Eu comecei a testar final de semana, né, para fazer um trabalhinho com vocês. Só que aquela versão do Model Sim, ela não aceita Code Convert. Né? Então a versão gratuita não aceita, precisa ser uma paga. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar contas para vocês lá no servidor da Crit, da Put, e vou dar acesso para vocês. E aí vocês acessem lá o servidor via um VNC qualquer. E aí assim vocês vão ter como fazer o trabalho em si, que é o que eu pretendo fazer. Então o trabalho em si acho que vai ser em dupla. Tá? Eu quero mostrar para vocês, quero acabar ele e mostrar para vocês. E aí vocês me digam, né, tipo, ó, dá para fazer em dupla, ou professor, não vai rolar. E a gente faz em trio, ou a gente dá um dia a mais, sabe? É algo a ser negociado. Tá? Então, temos 3 aulas. A aula hoje é mais um blá blá blá. Por que um blá blá blá? E eu acho, mesmo sendo um blá blá blá, um troço que é bom fixar para vocês, é que verificação não é teste bench. Então, o que a gente viu até agora? A gente relembrou VHDL, a gente viu como fazer teste bench em VHDL, a gente passou para Verilog e a gente viu teste bench em Verilog. Então, agora eu posso sair fazendo, desenvolvendo, fazendo qualquer modelo de hardware, de periférico, de processador, não me importa. E aí eu sei como testar e está resolvido o problema. Posso pegar um emprego numa, sei lá, uma NVIDIA da vida, num ARM. Cara, não vai rolar. Tá? Porque uma coisa é fazer teste bench, outra coisa é trabalhar com verificação. Então a gente tem que ter essa diferença. Né? E o bom desse novo currículo é que vocês vão ter uma disciplina só de teste de hardware, uma outra disciplina só de teste de software. Então eu espero que vocês saiam dessas disciplinas que vão ser mais no final do curso bem. Mas até lá, espero que vocês saibam essa diferença e entendam isso desde já. Beleza? Então, hoje é mais uma conversa, mais uma discussão, né, sobre verificação de sistemas digitais. Quais são os objetivos, então, da aula de hoje? É apresentar a importância da verificação no fluxo de projetos integrados, revisar alguns conceitos básicos
e apresentar ferramentas e metodologias para permitir a reutilização da verificação e lidar com a crescente complexidade do design. De novo, o que vocês viram fazendo teste bench? Eu posso fazer um teste bench para um circuitinho? Posso. Aí eu vou na outra aula, eu vou fazer um outro teste bench, vou começar do zero? Não, utilizo alguma coisa que eu já tenho. Vou na outra aula, poxa, se eu já tenho estrutura, vou utilizar a estrutura, e assim por diante. Quando a gente trabalha numa empresa de verificação, a gente tem vários modelos. Quais modelos? Modelos do fluxo de projetos daquela empresa. Tá? Todas têm mais ou menos uma cara parecida, mas têm as suas peculiaridades. Beleza? A gente tem dois métodos principais, né, de verificação. Um é baseado em simulação, que é o que a gente faz. A gente aplica, né, estímulos ao modelo, né, e aí a gente dá uma olhada. O modelo de software poderia testar fazem em C, em Python, em System C. Eu faço estímulos para o meu design e depois eu pego esses caras, porque vou usar um simulador para simular, um VHDL, um Verilog, não importa. Coloco isso num arquivinho, que nem a gente está fazendo. Então eu não preciso olhar as formas de onda. Mando executar, pego esse arquivinho, trato esse arquivinho e eu sei se tem algum erro ou se não tem algum erro. As entradas são aplicadas ao modelo para verificar a sua reação, né, as suas saídas. Qual é a desvantagem? A qualidade da verificação depende dos estímulos. E aí aqui se o testador for horroroso, coisa, não vai pegar nada, não vai ajudar nada. Tá? Então aqui vai depender muito da qualidade do testador, da qualidade do engenheiro que está trabalhando. Tá? A segunda é uma verificação formal. Ele não usa uma sequência de entrada. Eu não faço a força bruta que a gente fez. Aí ele prova pela lógica que é válida todos os possíveis casos do projeto. Então ele prova logicamente que aquele projeto funciona ou não funciona. Qual é a desvantagem? Ele consome uma quantidade enorme de recursos do computador, mesmo para projetos pequenos. Então projetos pequenos podem ser extremamente complicados para testar formalmente. Beleza? Deixo essa discussão para a disciplina correspondente. Qual é a brincadeira hoje, ou da cadeira? É verificação baseada em simulação. Então, só para vocês terem uma motivação, engenharia de verificação é um dos empregos que mais cresce na área. Então, se vocês olharem, procurarem por empregos, né, da área em si, então eu vou botar lá no LinkedIn mesmo, ou em algum site especializado, ou mesmo no site das empresas. Tesla, Apple, Intel, TSMC, Samsung, a gente vai ter um monte de emprego de engenharia de teste. Tá? Qual é o salário desses mecânicos? Tá? Olhando o Glassdoor, tem 3 caras. Entrada, lá nos Estados Unidos, 90 mil, né, ano. Intermediário, de 2 a 5 anos, 120. Chegando a sênior em pouco tempo, 150 conto. Então, dentre os engenheiros de entrada, né, de começo, é um dos caras que mais ganha. Beleza? Então, quem tiver interesse na área, tem boas oportunidades para sair. E aí eu falo isso para os meus alunos de engenharia de computação, eu treino vocês, né, vou dizer assim, não vou nem dizer aula, mas eu treino vocês para vocês estarem capacitados para pegar essas vagas. Beleza? Diferentemente do cara na ciência da computação, que ele é mais voltado a fazer software, e aí tem um monte de emprego no país. Eu acho que os empregos bons, tops na área, que pagam bem, estão fora. Então a gente tem que preparar vocês para isso. Antes de qualquer coisa, vamos definir o que é verificação. A verificação é um processo usado para demonstrar a correção funcional do projeto. A verificação é um processo de detecção de quando o projeto viola o comportamento esperado ou a especificação. Como eu falei para vocês como engenheiros, seja de desenvolvimento ou de teste, vocês vão receber uma especificação. Vocês vão ler, vão interpretar. Eu tenho comportamentos esperados daquele bloco
E eu, como um cara de teste, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um ambiente, né, para simular, para modelar aquele cara ali. E fazer todos os testes possíveis. E prever todos os testes possíveis. Beleza? Opa. Os bugs são o que você recebe quando há uma discrepância entre o design e a especificação. Então, tem algum problema no design chamado corriqueiramente de bug, e é o que vocês, como engenheiros de testes, têm que pegar. O que é a verificação, então? É um fluxo de verificação, começa a partir do documento de especificação, a gente recebe o documento de especificação, tá? Que é o documento de ouro, que a gente chama, que é a lei do projeto, e a especificação é fonte comum para as equipes tanto de projeto como de verificação. E também tem equipes que fazem só um modelo alto nível. Então, dependendo da empresa, a gente pode ter até 3 níveis, normalmente a gente tem empresas sérias, de equipes. Né? Equipe que só faz modelo, né? Modelo alto nível, C, qualquer coisa do gênero. O cara de verificação, né, que vai fazer essa interface, e o cara do próprio design. Tá? O que não é verificação, gurizada? Não é um test bench. Então, eu falo de verificação, eu penso em test bench, penso, mas uma coisa não é outra. Verificação não é fazer um test bench e dizer que aquele circuito está ok. Então, o que vocês viram até agora e tal, vocês estão testando um módulo. Vocês não estão fazendo verificação desse módulo. Tá? Também não é uma série de test bench, é que uma série de test bench jogada ao léu. Tipo, eu fiz esse test bench, fiz esse, tá, então eu fiz verificação. Tá. O fazer esses test benches, vocês fizeram com alguma metodologia. Vocês pensaram, planejaram e organizaram esse test bench antes de sair escrevendo ela louca? Não, então não é verificação. Tá? Não vou estender muito, porque, de novo, tem disciplinas específicas que vocês vão ver isso. Também não é um teste. E aí o conceito de teste aqui, que normalmente a gente vai ver como testes rudimentares, é um processo usado para encontrar chips com defeitos físicos. Então, o que normalmente a gente faz em verificação? A gente planeja a verificação baseado na especificação. Né? A partir disso, a gente vai criar os testes unitários, seja de módulos, seja da integração do circuito. E aí, tudo isso combinado, tá? Esse cara aqui é um processo de verificação. Porque foi planejado, não foi feito a bangu e eu juntei os caras. Beleza? Então, verificação funcional não revela o bug em si, mas revela a presença do bug. Então, o que eu quero verificar? Opa, se tem a presença, se tem um bug. Tá, o porquê aquele bug está ali, é o cara de design, o cara de projeto que tem que entender esse negócio. Eu só estou dizendo que, olha só, o que tu fez, o que tu me entregou, a saída desse projeto, a saída desse design, não bate com a especificação. Ponto. Beleza? Qual é a importância da verificação no nosso projeto de chip integrado ou quando a gente vai vender um IP para alguém? Né? A verificação é importante porque, primeiro, custo do projeto e lucro da empresa. Tudo envolve dinheiro. Não importa se eu estou falando aqui em verificação de hardware, né? O meu módulo que eu estou fazendo em HDL, Verilog, não importa. Ou mesmo se eu expandir essa ideia de verificação, né, e pensar em verificação de software. As empresas têm equipes de verificação de software para quê? Porque são legais, porque querem botar o app delas sem erro, sem falha, sem nada. Tem nenhuma, né, gurizada? Por causa de dinheiro. Porque um aplicativo, vamos pensar em software, que não funciona ou que tem vários bugs, né, o cara não vai usar, não vai passar confiança, vai pegar um app da concorrência ou alguma outra coisa. Tá? Aqui é um pouco mais do que isso, não é só confiança, não é só qualidade do projeto, não é só o nome da empresa, que afeta muito, porque muitas empresas têm seus nomes na bolsa de valores. Né? Eles vendem ações. E bolsa de valores é muita especulação. Então, se tu faz uma merda grande, tem merdas grandes, grudadas de empresas, as ações baixam, né? Perdem valor, isso é muita grana para a empresa. Tá? Por uma besteira. Então, não é só o custo em si de reparar o erro,
Não é o custo em si de reparar em software. Tu repara um troço e manda uma atualização pro Magrão. Um chip errado, tu vai ter que trocar o chip. E é muita grana, velho. É muita grana envolvida. Além do que, tempo para completar e finalizar o projeto. Beleza? Custo. Então, normalmente, né, tem estudos que dizem de 50% a 70% do esforço do projeto vai para verificação. Tá? Então, equipes de projetos profissionais, aí eu botei aqui como aspas profissionais, porque tem empresas, startups, e tu pode ver qualquer coisa, né, que não tem o mesmo cara que faz o projeto, ele verifica, ele vende e daqui a pouco é dono da empresa também. Sabe? Então, tipo, poxa, não é uma estrutura profissional. Não vou dizer que o cara não possa começar assim. Tá? Eu acho que sim, tem empresas, tem níveis de maturidade de cada empresa, mas, tipo, empresas grandes, empresas de renome, não é feito a la louca. Então, equipe de projetos profissionais. Tem engenheiros específicos de verificação. Eles são dedicados somente para verificação. Tá? Se eu pegar as empresas grandes, projetos grandes, geralmente eles ficam 2 para 1. Tem 2 caras de verificação para 1 cara de design. Por isso que vocês olharem as vagas de emprego fora, Estados Unidos, tem na Áustria tem bastante, em Alemanha tem bastante, em alguns países fora do eixo conhecido, né, mas que investem bastante, Suécia tem um monte. Então tem algumas vagas muito legais para quem tem interesse nessa área. Sabe? E aí cerca de 80% de todo o código escrito está no ambiente de verificação. Então, por mais que eu faça o meu design e ele seja grande, para verificar esse magrão aqui é maior ainda. Beleza? Verificação, de novo, né? Uma forma profissional. Não um teste bench feito a Bangu. De novo, teste bench não é verificação. Tá? Qual é o problema, né? Do custo de encontrar um erro durante a fase de bring up? O custo da máscara. Tá? Se vocês... não sei se alguém falou para vocês como é que é um projeto de circuito integrado. Então, eu fiz lá o meu design em HDL, em Verilog, não me importa. Tá? Eu passo por um fluxo para conseguir chegar. Então, eu vou pegar o meu VHDL e eu vou mandar para a fábrica da TSMC lá em Taiwan. Tá? Qual é a tecnologia que eu vou usar? Vou utilizar, sei lá, ponto 45. Tá? Ponto 32, ponto 22, não me importa. Ponto 45. Tá? Então, eu vou fazer esse meu chipzinho em ponto 45. Tá? Mando para lá, mando. O que eu tenho que mandar para ele? GDS2. É um arquivinho, então eu vou pegar, eu vou fazer todo o fluxo, tá aqui o cara, faz esse chip para mim, mando para o Magrão, os Magrãos produzem, então ele vai fazer uma máscara, né, para fazer o seu chipzinho. Então, se vocês lembrarem, ou vocês viram isso, deve ter visto isso em introdução, como é que é um wafer, a máscara daquele wafer, eu preciso fazer, por quê? Porque são mais de 200 processos químicos para fazer a porra de um chip. Tá? E aquelas máscaras, dependendo da tecnologia, tranquilamente é mais de $1 milhão cada um. Então, se eu encontrar um bug depois que aquele chip me veio, então eu vou mandar a TSMC produzir, veio o chipzinho lá em Taiwan, cortou, botei lá num package qualquer, vou testar esse magrão, opa, tem um bugzinho. Me fu, né, gurizada? Eu vou ter que mandar todo o processo de novo, todo o tempo de novo, máscara é cara pra cacete. Tá? Então não dá para errar no final do nosso projeto. E aí aqui o final, eu estou dizendo do tempo de desenvolvimento, porque pode ser pior ainda, né? Eu fiz, eu não encontrei, veio o chip, não, o que eu testei tá tudo ok, mando pro cliente e aí deu merda. E aí tem que trazer do cliente, aí vai ser bem mais caro. Tá? Então, a verificação é uma tarefa de alta prioridade para projetos integrados. Tá aqui o custo, né, de quando é que a gente encontra um erro. E quanto mais tarde a gente encontrar esse erro, mais caro vai ficar. Então, erro encontrado durante o bring up vão requerer uma nova máscara, causando grande atraso ao projeto e grandes prejuízos financeiros um pouco anteriores, né, encontrados na integração entre os módulos. Por quê? Porque eu fiz lá o meu módulo
sei lá, o meu módulozinho da USB, eu fiz um módulozinho controlador de memória, eu peguei meu processador, juntei todo mundo. Então eu tenho uma integração, né, do processador, dos meus periféricos, dos meus aceleradores, não me importa. Né? Encontrei algum erro aqui, eu tenho um certo atraso. Né? Mas dá para ser refeito. O que normalmente a gente tenta fazer é encontrar erros ainda durante a fase de verificação de cada um dos blocos. Porque ele tem pouco impacto no projeto como um todo. Ele está bem restrito a quem? A equipe ali do projeto daquele bloco e a equipe de verificação. Então é algo rápido de resolver e corrigir. Tá? Um bug famoso, ele vai ter vários aqui. É de 94, né, lá da Intel, onde o cálculo de ponto flutuante dos processadores Pentium lá, eles erravam. Né? O resultado correto era um, o resultado do processador ele dava outro. Então a Intel pediu desculpas, substituiu todos os processadores defeituosos mediante solicitação. Então se eu vou usar esse cara aqui, se eu quisesse usar, se fosse hoje em dia para acessar a internet, ver, sei lá, fazer uma planilha Excel, cara, nem vou notar. Meu pai e minha mãe nem vão notar. O cara trabalha com troços mais específicos, tá? Isso aqui é importante. Tá? E aí eu vou pedir, ô Intel, substituir essa merda, sabe? E aí eles reservaram 420 milhões de dólares para cobrir isso. Tá? Foi caro? Foi. Defeitinho que poderia ser pego antes. Tem outros piores do que isso? Tem. Tá? A BMW uma vez errou num projeto lá. E o que acontecia? Aquele chipzinho ele estourava, né? Ele queimava. Era um chipzinho que passava a corrente, né? Que controlava a corrente do carro. E o carro simplesmente ele apagava. Certo? Então eu estava andando com o carro e parou. Então a gente tinha carro tudo controlado, tudo eletrônico. O chipzinho mandava, ele parava, queimava aquele troço, parava. O que aconteceu? Lá na Inglaterra tinha a bosta de um carro, dia de Natal, naquelas estradas lá meio escuras, que não tinha ninguém. O carro parou, veio um outro por trás, quando olhou, estava em cima, desviou, bateu numa árvore e morreu. Deu um puta rebuliço, os caras gastaram uma puta de uma grana, não só com o processo, mas para resolver esse problema. Tá? Então, é caro encontrar problemas depois. Beleza? Então, vamos redefinir verificação. Então, verificação é um processo de detecção de quando o projeto viola o comportamento esperado ou a especificação, respeitando o orçamento e o cronograma do projeto. Tá? Então, não é só verificar e dizer que esse design desse meu circuito está funcional. Se eu levar 10 anos para fazer isso, tá? Então não. Por quê? Ao levar 10 anos, o custo dessa minha verificação vai ficar enorme, vai certamente passar do orçamento que eu previ, e o cronograma nem se fala. Então não é só resolver ou mitigar a presença de bugs, mas também ter um tempo determinado, né, e não gastar tanto. Quais são os desafios, gurizada? Minimizar as aparições de bugs com um orçamento e tempo limitado de projetos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com o aumento da complexidade do projeto. Normalmente, ano a cada ano, a gente quer um celular novo com mais funcionalidades, com mais coisas, que ele está instalado numa tecnologia mais nova para ser mais rápido, um monte de coisa. Bateria durar mais. Eu tenho um aumento inerente da complexidade dos meus projetos. O que eu, como empresa, quero? Eu quero reduzir os custos sempre, né, e o tempo de verificação. Eu quero conseguir fazer, por exemplo, lançar celulares a cada ano. Meu projeto não pode durar 3 anos para fazer um celular. Tem que ser bem menos. Aí eu preciso manter uma alta qualidade de verificação. Eu não posso mandar cada ano um chip novo, um chip com problema. Tá? O Samsung, acho que era o Note 2, ou eu não lembro qual que era. Que ele era um grandão, que ele estourava no... ia para avião lá e estourava. Né? Por causa da bateria, alguma coisa assim.
Aí o pessoal começou a ter medo, não comprar mais, teve um recall desgraçado. Aí eles abortaram o projeto, depois de ter lançado. Então gastaram uma puta de uma grana para fazer, para lançar, para marketing, para depois opar. Por causa de um probleminha, ninguém mais quer. Isso afeta a marca, afeta os outros celulares, afeta as vendas e tudo mais. Então, Não foi assim mais ou menos com o Google Glass também, por exemplo? eu não lembro. Mas o princípio é o mesmo, já. Ter um defeito grande no final, já com o cliente, cara, é uma merda gigantesca. Sabe? Não se pode deixar. É muito mais fácil pegar e investir. Né? Por isso que esses caras, os bons caras, ganham razoavelmente bem. Né? Para resolver esse problema. Por isso que a gente tem em equipes 2 para 1. 2 caras para verificar, para 1 para produzir. Então, em projetos grandes, a gente tem mais de uma equipe. Então, eu tenho, por exemplo, 2 equipes de verificação para verificar o mesmo design. E essas 2 equipes, elas não se conversam. Às vezes estão até em sites diferentes. Tá? Um está nos Estados Unidos, outro está na Europa. Um está na Índia, outro está na Europa, não importa. Justamente para não conversarem, para terem interpretações diferentes, talvez, da especificação, né, e tentar pegar o mesmo problema. Beleza? Linguagens, então, de verificação. Os projetos estão se tornando cada vez mais complexos e a abstração é usada para lidar com essa crescente complexidade. Então, quanto mais baixo a abstração, então, quanto mais perto do nível do chip, né, portas lógicas, nível de gate, RTL e tal, a precisão é bem maior. Contudo, o tempo que eu preciso simular esses caras, que eu preciso emular se eu botar na placa, porra, é bem maior. É bem maior. Então a gente tem que lidar com essas duas coisas. Se for no começo do projeto, tentar usar algo mais alto nível, né, para ter uma abrangência geral das falhas simples que eu posso pegar de integração. E aí eu começo a diminuir. Aqui eu tenho algumas linguagens, né, e onde é que são os seus níveis. Então dá para ver o que até então que a gente estava trabalhando com VHDL, o que eu fizer em Verilog, eu consigo fazer em VHDL. O que eu fizer em VHDL, eu consigo fazer em Verilog. O bom do Verilog é, ele tem uma perninha ali para os transistores. Eu posso modelar os transistores e ver isso. Por quê? Porque o netlist de um projeto em VHDL ou Verilog, ele vai ser Verilog. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, vocês fizeram lá o projetinho em VHDL. Tudo bem. A maioria, se não 100%, mas bem perto disso, mais de 90% das ferramentas de síntese são dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram com Verilog, é escrito em Verilog. Então, quando vocês pegam o VHDL de vocês e falam com uma ferramenta de síntese, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é vai traduzir o VHDL de vocês para uma linguagem de nível de gate de transistores em Verilog. Então, se vocês já souberem escrever em Verilog e vocês entenderem isso, fica mais fácil de vocês trabalharem. Fica mais fácil vocês modelarem o que vocês querem. Porque não dá para a ferramenta de síntese a parte interpretativa do que tu quer fazer. Beleza? Além disso, tem outra vantagem. Depois que tu passa lá e tu tem a netlist, tu pode mudar a netlist e editar aquele Verilog, caso vocês encontrem um problema. Já aconteceu comigo. De nada tá resolvido eu olhar a netlist, opa, se eu mudar esse fiozinho de lugar aqui vai funcionar e funcionou. Beleza? Então tentem escrever, se possível, em projetos grandes em Verilog. Se a equipe inteira trabalha com VHDL, pô, não tem que fazer, faz em VHDL e seja bom o suficiente para saber o que está modelando. Beleza? Ferramentas de verificação. O que a gente tem? A gente tem simuladores. Né? Aqui uma waveform normal, então eu vou implementar o meu programinha em VHDL e vou olhar a waveform. Né? Eu posso utilizar int checkers da vida, que são análises estáticas do código. Executa várias verificações em diferentes domínios. Qual é a ideia? É entender a consistência da linguagem, a compatibilidade de síntese, problemas relacionados à máquina de estados, violações de domínio de clock, né, de relógio, e assim por diante.
Tá? Code Coverage, que a gente vai começar a ver a aula que vem. Ele fornece uma avaliação de qualidade dos casos de teste. Tá? Também identificar áreas não testadas de um projeto e fornece feedback para a eficácia dos processos de verificação. Qual é a desvantagem desse cara? Ele não diz nada sobre o código que não está presente. Por quê? Quando é que eu utilizo o Code Coverage? Vocês vão ver isso na disciplina correspondente, eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Code Coverage são testes que a gente vai fazer, ou informações que a gente vai precisar do tipo caixa branca. O que é do tipo caixa branca? Eu preciso ter implementação e ele analisa a implementação. Eu tenho algumas metodologias de teste de caixa preta, eu só quero saber a pinagem desse cara. Entrada e saída, eu não me importo da implementação. Tá? Nesse caso aqui, eu só vou conseguir usar o Code Coverage ou esse tipo de metodologia quando eu tenho o código. Beleza? Então, eu só vou dizer alguma coisa daquele código que foi implementado por alguém. Não da estrutura, não da especificação, não do modelo. Beleza? Então, a gente vai ter metodologias, a gente vai ter ferramentas para serem usadas em certos locais. Falando de Code Coverage, a gente tem algumas coberturas. Né? A primeira é de declaração, que é uma medida que verifica quais instruções no código foram executadas durante a simulação. O que eu vou fazer? Eu vou passar no simulador e ele vai dizer, opa, o teu teste bench ele não cobriu esse cara aqui. Em nenhum momento do teu teste, seja o teste bench um teste de unidade, um cara só, ou um conjunto. Porque eu tenho teste de unidade e eu tenho teste de regressão. O que é o teste de regressão? É vários testes de unidades rodados juntos. Eu rodei fiz um teste, fiz o teste, fiz o teste, fiz o teste. Tá? Meu teste de regressão joguei os 4. Meu módulo está funcional. Tá? Aí eu vou implementar uma nova funcionalidade. Implementei uma nova funcionalidade no meu design. Eu vou fazer um outro teste para cobrir essa nova funcionalidade. O que eu faço também? Esse teste de regressão. É testar aqueles 4 testes anteriores. Para quê? Para ver que se esse cara que eu mudei não afetou a funcionalidade passada dele. Beleza? Então, esse cara aqui nos ajuda justamente isso. Tem alguma linha, né, alguma instrução do meu código-fonte que eu não cobri, opa, eu vou criar um teste unitário para cobrir esse caso aqui. Então, isso nos ajuda a indicar, opa, o meu teste bench, ou o meu conjunto de testes unitários, eles cobrem esse cara assim ou não. Beleza? De branch, então é a cobertura de ramos, ele verifica né, se todas os comandos de decisões forem tomados. Né? Por exemplo, esse aqui é um casinho onde eu tenho um if da vida A igual a B. Né? Se no meu teste ele só entra que A igual a B, ele vem por esse lado, C1 DC, e ele não pega o não, ele vai me avisar, opa, esse ramo não foi executado. Então eu preciso fazer um teste, né, justamente para quando chegar aqui o A for diferente do B, para eu passar por esse ramo aqui. Então ele faz um fluxo, né, um diagraminha de fluxo e tal, para ele ver se ele passa por todos os caras ou não, um grafo qualquer. Beleza? Tenho também de expressão, qual é a ideia? Eu tenho lá um if e eu tenho uma expressão qualquer. Tá? Uma condição. O que ele faz? Ele vai, se a gente fazer uma comparação lá com a lógica, né? A disciplina de lógica de vocês, vocês vão ter que essa expressão aqui, eu tenho argumentos, eu tenho opções desses caras aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer testar, se eu botasse isso numa tabela verdade, se todas as condições foram verdadeiras. E aí, nesse caso aqui, o que ele viu? Opa, tem uma expressão que ele não é executado. Onde o C e o D são zeros. Então tá, eu preciso fazer, então, um teste para passar por esse cara aqui. Então, o que ele faz? Ele pega essas expressões, transforma isso realmente numa expressão booleana, seja no que for, põe isso numa tabela de verdade, opa, eu consegui estimular todos os meus casos, sim ou não, não está faltando algum caso. Aí está faltando algum caso, ele te indica qual é a condição, qual é a expressão que está faltando, que não chegou a 100%.
Tá? De toggle, o que que é? Eu quero saber se naquele meu fio ou naquele meu registrador, seja fio registrador, ele alternou. Se ele foi de 0 para 1 e de 1 para 0. Então ele está vendo a atividade desse meu fio, desse meu sinal. Beleza? Para quê? Para não ficar constante ou com poucas alterações. Isso vai depender muito da especificação. Beleza? Tá aqui o que normalmente a gente acontece, né? Eu vou ter lá um relatório e ele diz o que cobriu, o que não cobriu de cada um dos meus designs. Beleza? Feito isso, vamos pensar na metodologia de verificação. Então eu sei o que é verificação, eu sei que tem ferramentas, né, e metodologias e coisas que podem me ajudar nesse trabalho. Eu quero saber como é que eu faço, como é que eu começo a criar o meu test bench, ou o meu conjunto de test benches, melhor dizendo, que vão fazer parte da minha verificação. A verificação tem uma metodologia, né, normalmente. Por que eu digo normalmente? De novo, empresa grande, empresa séria, tem que ter dinheiro, porque não é barato essas coisas. Eles trabalham com 3 equipes. Tá? Um para fazer o modelo, um para fazer o projeto e um para fazer verificação. Tá? Como é que normalmente acontece? Eu tenho uma especificação. Essa especificação é comum para todas as equipes. Tá? E aí ela é liberada. Então eu vou ter a parte de interpretação só do grupo de modelo, a parte de interpretação do cara de design e a parte de interpretação do cara de verificação. Esses caras não se conversam normalmente. Então, eu como cara da equipe da verificação, eu recebi a especificação, eu vou ler esse cara, vou fazer o meu conjunto de testes, né, testes unitários e os testes de sistema, e aí eu vou testar o cara de, vou testar o seu projeto. Normalmente, como é que se começa? Eu tenho um modelinho que eu vou testar o meu projeto, né, e ele também é passado para o cara de verificação, para eu seguir como um modelo de referência. Tá? A arquitetura do test bench é baseada em gerador de padrões, né, padrões de teste, que é o que a gente começou a fazer, aqueles vetores de teste. Então, normalmente eu tenho um vetorzinho de teste. Então, eu tenho teste 1 é esse vetor de teste, teste 2 é esse vetor de teste, teste 3 é esse vetor de teste. Por quê? Porque esses padrões de testes, eles podem ser usados tanto para simulação, como se eu implementar esse cara, fazer um protótipo em FPGA da vida, eu vou usar os mesmos vetores de testes para testar esse cara. Além disso, o chip vai produzir. Voltou. Como é que eu vou testar esse chip? Então, eu vou botar num scope da vida e eu preciso passar quem? Esses padrões de testes para eu saber se a resposta bate com o que eu tinha simulado, com o que eu tinha planejado. Tá? Então, eu já ponho uma estrutura que eu vou reusar ao longo do tempo de vida do meu projeto. Beleza? Ele é desenvolvido do modelo de referência, então a equipe de modelo ele vai fazer um modelo de referência para mim, e aí verificação dos resultados. Eu dou uma comparada, ver se está tudo batendo. Tá? Normalmente, esse design under verification ou design under test, né, que normalmente eu uso, ele é um black box. A gente não sabe, a gente só está usando a especificação, mas no nosso caso a gente sabe, a gente está vendo o design, a gente só está testando esse carro. Por isso que eu deixo lá DUT e não DUV. Porque a gente está fazendo o teste de um design só. A gente não está fazendo a verificação dele. Quais são as vantagens, né, dessa metodologia? A reutilização de designs anteriores. A mesma coisa que a gente fez. A gente fez lá um teste bench na aula 5, na aula 6 eu posso usar aquela estrutura, na aula 7 eu posso usar aquela estrutura, na aula 8 eu posso usar aquela estrutura. Então a ideia é a gente ter um planejamento, a gente poder escrever bem e reusar esses caras, para a gente se preocupar com a lógica de teste daquele design, não de criar todo o ambiente toda vez. Tá? Além disso, o trabalho pode ser dividido, encurtando o tempo de projetos do teste bench. No momento que eu tenho uma metodologia específica, eu tenho passos de cada uma delas, eu posso botar gente para fazer o passo 1, passo 2, passo 3, depois eu entrego todo mundo. Tá? E normalmente a gente vê um cara assim. Tá? Quem são esses caras? Eu vou detalhar cada um deles. Esse datagen aqui gera dados abstratos. Tá? O que é gerar dados abstratos? É aquele nosso TXT.
lá com todas as entradas, com o nosso vetor de entradas. Tá? Vai ser um TXT da vida, vai ser um Excel da vida, vai ser um dado que não necessariamente está escrito em Verilog, VHDL, SystemC, não importa. Pode ser um arquivo texto. É um dado abstrato. Tá? É uma mistura normalmente que o pessoal usa. SystemC, MATLAB, Python, não importa. É os dados de entrada. Eles são baseados nos test cases que a gente produziu. Tá? O BFM, o que ele faz? Aí sim, esse cara vai transformar aqueles meus dados abstratos, meu TXT da vida, meu CSV da vida, num protocolo RTL. O que ele faz? Opa, esse cara sim vai gerar estímulos a partir de um TXT para quem? Para o meu design que eu vou testar. Então é mais ou menos aquela parte que a gente faz no nosso começo agora do teste 20, eu li um dado lá da memória, né, vou passar para uma matriz de registradores, e aí esse cara aqui, nesse formato, em Verilog, em VHDL, normalmente eu utilizo assistência para verificação, eu vou pegar esses dados e vou alimentar o meu design que eu quero testar. Beleza? A motivação de separar o DataGen da parte de comunicação é que eu posso reutilizar esses caras mais facilmente. Tá? O BFM é um modelo de software não sintetizável, por isso que a gente utiliza, o pessoal utiliza normalmente o CCNC, que te dá mais recursos, né? De um componente de disciplina integrado que possui um ou mais barramentos externos. A ênfase do modelo está na simulação de transações de barramento do sistema antes de construir e testar o hardware real. O DUV é para testar a funcionalidade do design, então as entradas aqui é um protocolo RTL e a saída também, né? Normalmente VHDL e Verilog. Eu tenho meus monitores, e aí como essa comunicação aqui é RTL, né? As entradas são RTLs, mas as saídas não. Normalmente ele gera dados e mensagens de erro, então seria parte do meu teste bench, onde eu pego as saídas e comparo as saídas. Então, aquele nosso teste bench que a gente faz, que a gente engloba tanto o DataGen, como o BFM, como o monitor, essas três partes são separadas na metodologia de teste, numa empresa grande. Beleza? Normalmente aqui eu também utilizo o SystemC, e eu continuo separando a comunicação da computação para eu reutilizar esses caras mais fáceis. Eu tenho o meu modelo, né? Foi feito por alguém para saber se os caras estão certos ou não estão certos. Vou fazer em SystemC mais MATLAB, SystemC para modelos simples, né, orientados ao controle, MATLAB para modelos mais complexos, utilizado a fluxo de dados, e um DataCheck onde eu vou comparar os dados do modelo, né, com os dados que estão sendo gerados pelo DUV. Entrada é um dado abstrato, ó, da forma mais simples possível. E o que eu vou sair? Mensagem de erro. Opa, tá funcionando, não tá funcionando e tudo mais. E aí eu posso misturar assistência, MATLAB, Python, não me importa. Eu estou tratando os meus dados. Beleza, gurizada? Aqui eu também uso para comunicar o protocolo, blá blá blá, ou fazer um handshake com alguém mais. Então eu posso ter um DUV que seja um modo, que ele vai ser conectado com outro cara. Então eu posso ter, sei lá, 3 módulos em comunicação, 4 módulos em comunicação. Eu posso ver esse DUV como um sistema completo fechadinho ou como módulos separados. Então eu posso ter esse BFM aqui para comunicação entre os módulos. Tá? Então um exemplinho, né, como é que eu reutilizo, vamos supor que o meu sistema ele tenha 3 instanciações de blocos, né? O A, o B e o C, e o meu fluxo de dados seja da esquerda para a direita. Então, entra os dados no A, ele processa, passa os dados para o B, ele processa, passa os dados para o C, ele processa e passa adiante. Beleza? Esse aqui é o ambiente de verificação do chip. Então, eu tenho meus testes de casos, DataGen, BFM, monitores, e aí eu tenho o meu design que eu vou testar aqui ao sistema. Beleza? Só que, em paralelo, eu também tenho o quê? Um ambiente, o A, o B e o C.
Eu posso testar nesse mesmo ambiente, nessa metodologia, o sistema completo. Eu posso usar essa mesma metodologia para fazer o quê? Para testar cada um dos módulos. Ao fazer esse cara aqui, o que eu consigo ver? O meu módulo de saída, né, do meu A, ele é o mesmo módulo de entrada do B. O meu módulo de saída do B é o mesmo módulo de entrada do C. Esses caras aqui, eles são completamente os mesmos dos meus monitores. Meu BFM, eles são bem parecidos. Muda alguma coisinha. Então, faço esse cara, aí eu uso para cá. Faço esse cara, eu uso para cá. Tá? Além disso, essa entrada do meu sistema é exatamente igual à minha entrada do meu A. A saída do meu sistema é exatamente igual à minha saída do meu sistema. Tá? Esses caras de modelo juntamente juntar o A, B e C. Então eu consigo refazer, né, ou fazer o meu sistema, depois já que eu estou testando os caras separados, eu vou testar o A, vou testar o B, vou testar o C. Quando eu tiver que testar todo mundo junto, eu já tenho a estrutura do meu sistema para testar completo. Eu tenho as entradas, as saídas e o meu modelo. Então eu não perco tempo fazendo o cara de novo. Eu não perco meu tempo pensando. Por quê? Porque todos os meus test cases, eles são iguais. Vai entrar no meu ar e vai estimular todo mundo nos vetores de testes. Beleza? Então, o que é importante numa arquitetura de test bench? A reusabilidade. O test bench, ele é fácil de ser reutilizado, sim ou não. Eu consigo usar a estrutura para testar outros designs, sim ou não. Por isso que mesmo na aula, eu tento usar o mesmo padrão. Vamos produzir ou vamos escrever dessa forma aqui. E vamos manter essa forma. Seja no design, seja no test bench, seja nos scripts que a gente utilizar. Para quê? Para manter um padrão. Mantenham esse padrão, reutilizem isso aqui, para vocês se preocuparem na lógica. Na lógica de fazer o test bench, na lógica de fazer o design, na lógica de qualquer coisa. Beleza? Segunda coisa, modularidade. Facilita a integração do ambiente de verificação, isso torna o ambiente mais modular. Quem vocês viram ali, eu pego cada partezinha e posso reutilizar. Às vezes reutilizo completo, sem tirar nem pôr. Outros eu preciso fazer poucas adaptações. Mas eu já tenho um modelinho pronto. Qual é o fluxo de verificação? Tá? Então eu tenho uma metodologia, agora eu vou verificar como é que isso funciona na prática. Eu tenho uma especificação. Tá? Então foi gerada uma especificação e essa especificação vai ser passada. Vai ser passado tanto para o cara de modelo, tanto para a equipe de projeto, tanto para o cara de verificação. Tá? O cara de verificação, vamos supor que a gente é da equipe de verificação, o que a gente faz? A gente coloca tags na especificação, a gente começa a marcar aquela especificação. Literalmente. A gente vai pegar um calhamaço, sei lá, 130 páginas de especificação de alguma coisa. Aí tu vai ler aquilo lá, português, inglês, não importa a língua, e vai começar a marcar. Opa, isso aqui pode ser um caso de teste, isso aqui é um pouco de caso de teste. Aí tu vai marcar 100 e poucas páginas ali. Para quê? Para depois de ter marcado, tu vai pensar neles e vai pensar como é que tu vai fazer aquele caso de teste. Mas qualquer coisa que tu acha importante, tu realmente marca na especificação. Tá? A partir disso, eu vou projetar no meu test bench e vou escrever os casos de teste. Opa, essa marcação aqui que eu fiz na especificação é porque, tem um caso específico que acontece isso. Tem um caso específico que acontece aquilo. Isso aqui é um caso geral que tem que acontecer, que tem que passar nessas condições. Então, eu vou ter que pensar num teste bench, eu vou pensar nos estímulos, né, no meu vetor de teste, para esse caso acontecer. Tá? Então, eu faço o quê? Uma primeira pré-simulação. Então, eu vou pegar e vou falar com as outras duas equipes, vou pegar o modelo de referência, vou pegar o design e vou fazer uma pré-simulação. Tá? Faço o meu RTL, né, de regressão, e eu vejo se tem bug ou não. Se tiver, e esse bug aqui é bug de verificação, se a minha verificação está errada, eu posso usar modelo de referência para isso, sim ou não. Quando é que esse setup da verificação
ele parou. Ou tipo, opa, ele tá ok. Antes de dizer que, olha só, o cara de design tá errado. O cara do modelo tá errado. Eu vou pegar os dados, vou fazer o meu teste bench, todos os meus casos, e ele vai ter um momento. Tá? Qual é o momento que eu cruzo essa linha aqui? E eu digo, opa, agora eu tenho um ambiente, no mínimo, inicial para fazer os testes. No mínimo, 50% de todos os testes que tu previu, tu tem ele pronto. Normalmente, entre 50% e 70% de todos os testes que tu previu, que tu fez todas as marcações na spec e tu deixou ele pronto. Só depois disso, dizendo, opa, agora sim, eu vou pegar o RTL, eu vou pegar o modelo e aí eu vou comparar e ver se, olha só, e apontar o dedo, ó, vocês de projeto estão errados nisso, vocês de modelo estão errados nisso. Antes de eu ter 50% ou 70%, normalmente dos meus casos que eu planejei, que eu vi na especificação prontos, eu não falo nada. Para quê? Porque toda vez que o cara da verificação vai lá no cara do projeto e bate na porta, manda e-mail e tudo mais, é um burburinho, é uma discussão. Então, tu só avisa dizendo, opa, eu fiz a minha parte, tá aqui, se for, resolve esse problema. Beleza? E aí, sim, tenho lá 50%, 70% dos meus testes planejados? Tem. Então, eu começo a fazer os testes de regressão. Fiz um teste novo, fiz uma versão nova do projeto. O cara de projeto, ó, mandou, tá aqui minha versão inicial, tá aqui minha V2, minha V3, minha V4, minha V5. Eu faço os testes de regressão. As minhas 70, vamos supor que a gente tenha 100 testes unitários. Os meus 70 anteriores continuam passando? Passando. Fiz um teste novo, 71, 72, 73. Toda vez que ele me mandar uma nova versão do projeto, eu vou passar por todos os 70 testes. É justamente esses testes de regressão. Eu digo, opa, tá com problema ou não tá com problema. O que tu fez agora deu um problema lá no outro teste. Tá? Feito isso, eu vou refazer o meu design, se precisar, for. Se eu tiver bug e continuar, pode ser um problema no cara de design, no cara do projeto, ou pode ser um cara do modelo. O cara do modelo não interpretou a especificação correta. De novo, o que eu tenho? Eu tenho uma especificação comum e esses caras não conversaram sobre a especificação. Por isso que é ruim que eu vou implementar, vou testar, vou fazer um modelo e tá funcionando. Se é uma pessoa só, que é duas pessoas só, três pessoas que estão conversando entre eles, vocês vão passar alguma coisa. A ideia é que não se converse sobre a especificação. Cada um tem a sua interpretação. E aí a gente discute depois. Beleza? Às vezes, raramente é problema de especificação. Não tem problema. Tem algum bug e tudo mais, está todo mundo de acordo, mas não está batendo, opa, vamos lá na especificação e vamos alterar isso se for o caso. Tá? Normalmente, segue justamente essa ordem. Eu altero o meu test bench para garantir do meu lado da equipe de verificação que está correto. Pô, tá correto, tá funcional, todo mundo concorda, tá. Então eu vou pro cara de design, ó. Acredito que é mais fácil que tu esteja errado aí. Não tá errado, eu não tô errado, beleza. Vamos pro cara de modelo. Ninguém tá errado, cara, então a especificação tá errada porque não tá batendo. Então tu vai no cara de especificação. O problema de na especificação é que ele altera todo mundo. E tu vai ter que voltar. E essa discussão é sempre maior. Tá? Não tendo bug, nada. Fechou. Não tem bug, tu garantiu. Vai para os próximos passos. Tu vai fazer a síntese e vai mandar adiante. Beleza? E aí tu pode fazer também uma regressão pós-síntese. Então, o cara gerou lá uma netlist, gerou, o pessoal do back-end fez a árvore de clocks, mas vou pegar esse cara e vou testar. Posso testar e posso usar todo o meu ambiente de teste para testar um cara com os atrasos nas partes. Beleza? Então, o que são entregáveis da nossa equipe se a gente for parte da verificação? A arquitetura do test bench, os casos de testes que a gente fez, um relatório final de todos os erros encontrados, sejam nossos, sejam da equipe de design, seja da equipe de modelo, seja de alguma melhoria ou mudança que a gente fez na spec.
Tem que ter um relatório para isso. E também lições aprendidas no projeto. O que deu errado, o que deu certo. Para não repetir as coisas erradas. Beleza? 2. Bugs reportados aos sistemas de rastreamento de problema. Normalmente, em equipe grande, a gente tem lá um report de todos os bugs que apareceram. Bug 1, bug 2, bug 3, bug 4. E eles estão catalogados. Tá? Ele é usado para aprender com os nossos bugs e monitorar a melhoria ao longo do tempo. Beleza, pessoal. Tá aqui um blá 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 inicial de como é que funciona a parte de verificação, ambiente de verificação em empresas maiores. Tá tranquilo, Guilherme? O que eu quero passar para vocês a partir da aula que vem? A gente brincar um pouco de code convert. O que seria, pergunta? RTL regression. Regressão do RTL é justamente... Vou voltar lá para... Aqui é simular as versões anteriores. É tipo, ó, o cara de design, ele te mandou, né, a versão 1, ó, tá aqui a minha implementação. Tá? Se vocês olharem aqui, eu tenho uma pré-simulação, porque o cara não me mandou o cara completo, porque eu estou trabalhando, todo mundo está trabalhando em paralelo, eu quero testar algumas coisas. Cara, me manda a versão que tu tiver aí, mesmo que tu não implementou tudo. Tá? Para quê? Para eu testar o meu test bench. Tá? E aí eu vou trabalhando no momento que, olha só, tá funcional, já tem 50%, 70% de todos os testes que eu planejei. Quando tu quiser, tu me manda uma versão 1 aí, full, que eu testo. Aí o cara me mandou. Tá? Fiz o meu primeiro teste, encontrei bug ou não encontrei bug. Aí o cara continuou implementando e eu continuei criando os outros testes para fechar os meus 100% de testes lá que eu tinha planejado inicialmente. Aí o cara pegou e implementou uma segunda funcionalidade, uma terceira funcionalidade. Opa, eu tenho uma V2 aqui. Posso te passar? Posso. E manda V2. E aí esse RTL Regression é justamente isso. Eu vou pegar essa versão 2 e vou fazer a regressão do RTL com os outros testes. Né, para ver se, opa, essa versão nova, ela estragou algum teste que eu já tinha feito. Vamos supor que a V1 ele passou nos 50 primeiros testes. Ele me deu a V2 e aí o teste 29 falhou. É justamente porque eu não vou garantir, porque os primeiros 50 passaram, a V2 eles vão passar para os 50, só preciso testar os 51, 52, 53. Não, eu testo todo mundo. Eu testo todo mundo de novo, por isso que é um teste de regressão. Eu volto e testo todo mundo. Para ver se essa funcionalidade que ele implementou não sacaneou algum dos testes passados que passavam. E aí ele pode usar essa aí, RTL novo, a versão 2 com a versão 1, para comparar, para ver onde é que deu o problema. Não sei se foi claro na resposta. Tá, beleza. Mais alguma pergunta, gurizada? Sobre uma aula, conversa teórica de hoje? Doutor, ontem eu descobri ali, eu mandei até no chat, o simulador Cigase já chegou a usar esse daí? Mandei até o link ali desse simulador. Ele é para Verilog, VHDL e System Verilog. Não usei. Normalmente eu uso boas empresas, NXP, trabalhei, Thales francesa, GE. Não usei, posso dar uma olhada. É que ele tem uma aparência boa daí, né? Sei lá. Sim. É que normalmente o que eu faço, eu uso a partir de script, né? Porque o problema das aparências ou dos guiais da vida é eu tenho uma versão 1, que é uma coisa que eu tô acostumado, eu vou para a versão 2 e tá, eles mudaram de lugar as coisas, versão 3 eles botaram mais uma coisinha, poxa, me irrita. E eu gosto de fazer as coisas, mas vamos pensar em projetos grandes, que seja altamente testável. Então eu não quero ficar olhando a waveform para ver se está funcionando ou não está funcionando. Então por isso que para mim eu basicamente não utilizo o GUI, eu utilizo na aula, né? Mas se tu for ver o que eu... Até quando eu abro para vocês o código em si, eu abro num TXT, num TextMate aqui, podia ser um editor de texto qualquer.
um bloco de notas, se fosse o caso. Só porque eu acho bonitinho. Mas ele não me dá nenhum recurso de implementação, de completar para mim ou qualquer coisa assim. Então eu sou muito mais, vou dizer grosso ou não profissional, ou antigo pra cacete, de pegar um bloco de notas e tentar fazer. E resolver assim pra mim. Então, para mim não faz tanta diferença. Para mim faz diferença se o simulador em si ele é rápido ou não para coisas pesadas. E aí, normalmente eu utilizo fluxos profissionais, né? Seja da Cadence, seja da Mentor, seja sei lá o que for. Então eu acabo não utilizando, não conhecendo muitas vezes esses simuladores novos de empresas novas. Entendi. É que, tipo, Sora, eu não curti muito esse do Intel ali. Uhum. E daí eu fico fazendo Notepad++, e daí quando eu vou compilar eu fico tipo, que merda. Teria algum outro compilador aí pra me passar? Cara, usa esse aí, tenta baixar esse cara. Eu não tenho outros compiladores, porque normalmente eu padronizo as coisas. A gente vai utilizar, a partir da aula que vem de novo, eu vou criar contas para vocês lá na Crit. E aí eu passo para vocês acessarem via remota, né? O Questa, mas o Questa é uma versão um pouco mais parruda do Model 5. Então não vai mudar muito isso. Então, nesse sentido, peço desculpas pela aula, porque eu vou seguir, pelo menos do meu lado, de novo, onde vocês querem testar o programa de vocês, testem onde vocês quiserem. Tá? Mas, para mim, né, se o test bench de vocês estiver ok, o RTL de vocês estiver ok, para mim não me importa que eu vou ter meus scripts para testar. Só. Mas, de novo, é muito pessoal o gosto. Então é muito mais o que eu normalmente faço e o que vocês gostariam de fazer ou não. Assim. Então não tem muito o que eu avaliar em relação a isso. Tranquilo, Rafael? Beleza, senhor. Alguma coisa que não ficou claro, pessoal, dessa aula sobre verificação? Tá tudo tranquilo? Achei interessante, professor, essa engenharia de verificação. Vou dar uma olhada depois. Dá uma olhada nos sites, o que eles pedem, nos jobs e tudo mais. Né? Eu acho legal, é uma área, de novo, em crescimento, tem um monte de gente trabalhando nisso, eles sempre pedem um monte de gente. Então, quem tem um inglês bacana, primeira coisa, né, já, vocês vão ser engenheiro de computação, tem que ter um inglês bacana, se vocês não tiverem, vão estudar. Tá? Porque a parte técnica, eu acho que vocês conseguem treinar, sabe, questão de pouco tempo, mas a fluência vocês não conseguem em 6 meses, 1 ano. Então, quem tem fluência legal, show de bola, quem não tem, dá uma estudadinha. Porque muitas oportunidades, decentes, digo, não vou dizer decente, mas depende muito do que cada um de vocês querem. Né? Vão precisar de inglês fluente, inglês avançado e tudo mais. Beleza? Né? Eu até acabei pesquisando aqui engenharia de verificação no YouTube e não achei nada. E daí quando eu pesei em inglês, daí eu acabei achando bastante coisa. Para demonstrar que no Brasil não tem muito sobre isso. É. Mas tem várias propostas que eu acabo recebendo por e-mail de colegas que estão procurando gente, não só da parte de verificação, mas de design também, e é sempre fora. Sempre fora. Então, Eu nunca tinha ouvido falar sobre desse tipo de emprego, assim. Tipo, nem fazia ideia até agora que existia isso, de verificação. tem. Se vocês pensarem, eu vou pensar em software, tá? Aí, eu vou desenvolver um app. Cara, tem empresas que têm verificação de app. O equipe de verificação e tudo mais. A mesma estrutura, ele é feito para hardware também. Qual é a diferença de vocês para um cara de CC, por exemplo? Tá? Eu vou ter muito emprego no Brasil em CC, seja de programador, seja de verificador. Tem, beleza?
Quantos engenheiros de computação tu conhece? Poucos. Tá? Se a gente tem essa tendência no Brasil de ter poucos engenheiros de computação e muito cara de software, por quê? Software tu não precisa muito, né? Precisa ter um computador, um pouco de lógica na cabeça e consegue resolver as coisas. Tá? Não querendo menosprezar os outros ainda, graças a Deus não tem ninguém aqui de ciência da computação, eu posso falar um troço desse, sem apanhar muito. Tá? Então, o falo que não precisa muito não precisa ter recursos, dinheiro, né, grandes, e aí eu digo alguns milhões, para eu abrir uma empresa de software. Para eu abrir uma empresa de hardware, tá, requer algum certo dinheiro. Tá? Então, abrir empresas de hardware normalmente é um pouco mais caro. Logo, tem menos pessoas na área, tem menos concorrência e é um nicho mais especializado. Então, se a gente pegar hoje, procurando no Glassdoor, qual é o valor de um cara um programador de software nos Estados Unidos? Ele vai começar com 70, 80 mil dólares, tá, por ano. Tem um monte de emprego? Tem um monte de pessoa também. A concorrência é absurda. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu reparti apartamento com um amigo meu. Ele era programador, né? Cara bom pra caramba e tal. E ele demorou um certo tempo. Eu saí de lá, ele continuou. Cara, uns 5 ou 6 anos para sair do nível de uma startup, quando ele chegou, para ir para uma empresa maior. Tá? Uma empresa grande. E aí, para começar a ganhar um certo dinheiro. E aí, no caso no meu caso, no caso de engenheiro de computação e tudo mais, tem um monte de emprego bacana em empresas grandes. Então, é muito mais fácil nós, como brasileiros, irem para os Estados Unidos, irem para a Europa como engenheiros de computação, nessa parte de hardware, do que qualquer um cara de software indo para lá. Mas, assim, ó, é infinitamente mais fácil. Por isso que eu falo para meus alunos a ideia que eu trago para vocês é treinar vocês. Tá? Não me importa se o cara quer ficar no Brasil, vai abrir uma empresa, se ele vai trabalhar para, sei lá, na Datacom, na AEL, não me importa. Ou não. O meu sonho é viajar e eu quero ir para os Estados Unidos, tá? Então, qual é a empresa dos Estados Unidos que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar na NVIDIA. Pô, beleza. Eu quero trabalhar na Apple. Pô, beleza. Ah, eu não quero ir para lá, eu quero ir para a Europa. Tá, então, Inglaterra, sério, vamos para a Army. Vamos para Thales ali, que estava ali no site ali do Cigase do Rafael, que mandou. Deixa eu ver as outras empresas que tem ali. NXP, que eu trabalhei na França, mas é da Holanda. Deixa eu ver aqui, tem a Bosch, muito na Alemanha. Tem a Airbus, que tem um centro bacana na França. A GE também tem empresa na França. Sabe? Então, tipo, posições tem. Sabe? Então, vai muito do que vocês querem para a vida de vocês. Então, se eu fosse recomendar alguma coisa para vocês, eu recomendava 2 coisas. Né? A primeira coisa, inglês. Tem que ter um inglês bacana. Não importa. Vocês têm que saber falar. Tá? Depois, a parte técnica. Encontrem um nicho que vocês gostem. O bom na engenharia de computação é que você tem tanto a parte de hardware como a parte de software, uma parte mais de engenharia elétrica, um pouco de automação, um pouco mais de software, se vocês quiserem fazer, sei lá, banco de dados. Eu vou pensar agora em machine learning. Porra, tem um monte de empresa muito bacana. Tá, de machine learning. Tá, mas eu vou pensar em machine learning, vou pensar em software, vou pensar em alto nível. Cara, você pode pensar em machine learning aplicado. Boston Dynamics, lá dos robozinhos brincando, dançando e tudo mais. Tesla, tem um colega meu que trabalha como engenheiro no Tesla. Porra, não, né? Tem um monte de empresa legal, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer um monte de coisa. Vai depender muito de vocês. Qual é a área que vocês querem seguir? Beleza? E aí, recomendação. Deem uma olhada sempre. Ah, eu quero seguir tal área. Procurem nas empresas que vocês acham grandes a parte de jobs. O que eles estão pedindo? O que eu preciso? E aí vocês vão ver, opa, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, eu vou precisar de sistemas embarcados, eu vou precisar trabalhar com, sei lá, Verilog, PHDL, não, eu vou precisar uma parte mais de software, eu vou então
fazer um cursinho, tutorial de Python, não sei, sabe? O mundo é grande, mas quanto mais cedo vocês gostarem de algum, eu quero me especializar nisso aqui, deem uma olhada, procurem empresas grandes, veem os empregos que eles estão oferecendo, o que eles pedem naqueles empregos e tentem ir atrás disso. Né? Eu acho que a engenharia de computação dá para vocês essa bagagem que outros cursos não dão. Mas, de novo, vai depender muito de vocês. Esse Beleza, é o Guilherme? primeiro link que aparece no Google quando pesquiso por Hardware Validation Engineer, é já da Intel oferecendo emprego. Não, tem várias posições. Né? Tem várias posições. Então. De novo, por quê? Intel tem fábrica, Samsung tem fábrica, TSMC tem fábrica, Global Foundries tem fábrica. Eles vão precisar de caras. Eu vou precisar de caras para testar que não tenham fábricas, mas tipo, eu vou para a ST, que é uma multinacional entre França e Itália. Vão precisar de gente, sabe? Eu vou para Grenoble, vou para, sei lá, para Crowley, vou para, sei lá, não importa. Então tem você, sabe? Tem lugares. O que vocês querem? Onde é que vocês querem ir? Sabe? Isso também ajuda a triar mais ou menos as empresas que vocês podem trabalhar onde vocês querem trabalhar. Doutor, Fala. qual que é a mais forte na Itália? Saberia? A ST é grande, porque a ST é junção de duas empresas, uma era italiana e a outra era francesa, né, que eles juntam, uma era S, a outra era T, então isso vai te ajudar muito. Teria que dar uma olhada. Mas a ST é um bom começo, porque ela é grande o suficiente, né, para te dar uma visão da onde tu conseguir as coisas. Então, se tu começar a procurar na ST, né, da ST tu acha outros parceiros. Mas o problema da Itália, já digo de antemão, eles são meio bairristas. Né? Então, se tu tem o passaporte italiano, fala italiano bem, pô, show de bola. Mas eles são meio políticos lá, só pra dizer. Beleza. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês, gurizada? Qual é o maior da França? A ST é grande. Tá? Eu acho que tem várias empresas. Depende muito do que tu quer. Se tu quer fazer design, se tu quer fazer verificação, se tu quer fazer a parte de back-end, e aí eu chamaria a Dolphin, também na França. Eu recomendo, para quem quer ir para a França, dar uma olhada nas empresas da Minatec em Grenoble. Porque Grenoble é um polo de microeletrônica lá da França, bem grande. A gente tem parceria com eles, tanto que eu enviei um aluno para lá, estava lá como professor visitante, eu enviei um aluno para lá, ele chegou essa semana. Chegou quinta-feira passada. Chegou quinta-feira passada, vai ficar um ano lá. Daí é um guri de graduação, tá? Que era não, né? Que ainda tá, que é da CC. Sabe? Uma coisa legal para vocês que são da engenharia, tem o Brafitec, né? O Brafitec é um projeto de colaboração Brasil-França que eles mandam 2, 3 engenheiros por ano para lá. A PUC manda. Aí fica um ano na França estudando lá, recebendo dinheiro. Não é grande coisa, né? Mas acho que uns 800 e poucos euros, mas eles conseguem residência por pouco, tá? Uns 250, 300 euros. Então tu consegue com aquele dinheiro, eles te pagam passagem ida e volta, pagam seguro saúde e o teu dinheiro dá para tua estadia e comer. Então ainda sobra uma coisinha se o cara poupar alguma coisa. Sabe? Então é uma boa oportunidade, por exemplo, para o cara fazer um ano de estudo fora, estando na graduação, por exemplo. Sabe? Sendo pago. Né?
Ou para fazer só inglês. Não, tem que ter nível B2 em francês. Inglês ajuda, mas tem que ter nível B2. E nível B2 não é grande coisa. Eu falo questão de 6 meses, 8 meses de estudo, né? Ainda mais para o engenheiro. De novo, é sentar a bunda e estudar. Não é um intermediário, tá? Na Alemanha, o bom da Alemanha, tá? É que com inglês bom, tu vai para lá, tem um monte de parceria, eu não sei exatamente qual, mas eles pagam, eles gostam de brasileiro, gostam de quem fala inglês bem, né? Cara, mais ou menos, cara. Eu vou dizer mais ou menos. Já fui para o Oktober lá, mais ou menos. Mais ou menos. Depende muito do. Depende muito da latinha do magrão, né? A minha não ajuda muito. Então. Mas a Alemanha é um lugar legal para engenharia. Sinceramente, é um lugar bem legal. Para quem. Eles tinham me oferecido uma vez, que eu acabei não aceitando, porque um troço que eles recomendam muito, e nas propostas, por exemplo, da Alemanha, eles te perguntam se tu tá a fim de aprender o alemão. Porque normalmente eles pegam o primeiro e segundo ano do trabalho ou de estudo e tudo mais e te pagam para fazer curso de alemão. Tá? Para quê? Para tu te ambientar e tá falando alemão, porque normalmente os caras falam alemão. Na equipe eles falam inglês e tal, porque normalmente são equipes multidisciplinares e muitos sites, né? Mas eles querem que tu aprenda e tu te ambiente a língua. Então, o cara que quer ir para a Alemanha, o cara vai acabar aprendendo na marra alemão. Então, tu tem que estar predisposto a isso. É algo que eu não estava na época. Então, a Alemanha é legal, pagam direito, tem um monte de oportunidade, Eu tenho 2, 3 amigos meus, colegas, que estão lá e estão passando a vida inteira lá. Tá? Um tá em Munique, trabalha para a Intel. O outro é gerente. Não me lembro da empresa, ele trocou. E o outro tá dando aula. Então, tem tanto no campo da parte acadêmica como da parte profissional. Não tô dizendo que Não, tu tá de sacanagem. O alemão é muito parecido com o inglês. Tem nenhuma, né, gurizada? Não é nada. Tá drogado? Não, Tá você tá drogado drogado. mesmo. Mas, sério, tem algumas palavras do alemão que são exatamente iguais em português, quer dizer, em português não, em inglês e alemão mesmo. Mas se é por palavra, no inglês tem palavra parecida com o brasileiro, banana, sabe? A gente vai pegar, então, na Espanha vai ter, na Itália vai ter, na França vai ter, sabe? Sim, Uma sim. palavra não significa nada. Agora, eu ter fluência, Não. conseguir falar, porra, não. Eu aprendi alemão na escola e eu diria que é uma linguagem complicada e você constantemente acaba se confundindo ali de Cara, algumas coisas. se tu conseguiu aprender alemão e tem essa vontade, cara, procura a Volkswagen, tem umas empresas bacanas para trabalhar, sabe? Mesmo na parte de automação, na parte de engenharia de computação mais voltada à elétrica, sabe? Na parte de automotiva tem um monte, cara, tem um monte mesmo. Então eu acho que é bem legal. A parte da Áustria, se o cara pensar em Fórmula 1, então eles precisam de alguns engenheiros voltados à parte automotiva, sabe? Então tem algumas É, áreas bem legais de trabalhar e vai depender muito de novo, o que vocês querem no futuro. Pensem nisso, tá? Qual é a empresa que eu gostaria de trabalhar? O que eu quero fazer? E aí tu procura os jobs, é esse perfil que eu vou trabalhar, que eu vou fazer. Mas todas elas, não importa qual, a língua é importante também. Tu nada não vai começar se não conseguir falar. Então, a dica que eu tenho, que vocês ainda estão na faculdade, usem esse tempo de faculdade, não só para aprender a parte técnica, mas para escolher uma língua de vocês. Eu sei bastante inglês, tudo, mas tá, então vou pegar uma outra língua. Então vou pegar espanhol. Porra, vocês querem ir para onde? Eu quero ir para Espanha. Pô, Espanha não tem muito mercado e paga mal.
Portugal paga pior ainda. É mais barato, mas paga pior ainda. É o lugar que menos paga na Europa. E Portugal tem um monte de brasileiro que tá lá. Então a concorrência é maior. Querem um troço diferente? Querem aprender um troço diferente? Poxa, Praga estão chamando. Até tinha um negócio, acho que uma brincadeira que eles fizeram, que era eles tem umas empresas, tem umas faculdades, universidades na República Tcheca lá, que tem uma parceria com o Brasil, não lembro qual que era o projeto, para atuar. Eles dão projetinhos de C, né, e tu fica 3 meses, 2 meses com eles. Então tu faz remotamente, tu tá numa equipe deles, e eles têm um projetinho para ti. Qual é a ideia? Tu te vender. Eles te dão um projetinho, tu faz o projetinho, tu mostra para eles, pô, gostei de ti. E aí, normalmente, o que acontece? No final da faculdade, eles vão, opa, não quer vir fazer mestrado aqui, não quer trabalhar aqui, sabe? São oportunidades. Francês é legal por causa das oportunidades e por causa das parcerias que a gente tem com a França, sabe? Seja eu, seja a Moraes, seja o Braftec em si, sabe? Então, é fácil. Não fácil, não é. Mas se o cara é bom, o cara consegue indicações para ir trabalhar lá. Sabe? Professor, eu só penso só que isso aí acho que pode ser uma coisa meio... Já é um pouquinho complicado agora no português que a gente está aprendendo aí. Daí eu fico na dúvida como é que vai ser depois. Não, se tu Pra não gente sabe aprender português, tudo a aí. gente para agora, né? Não, tô querendo dizer, tipo, na linguagem que tá aprendendo agora, pelo português. Daí eu penso assim, será que não vai ser bem mais complicado aprender tudo aí, ouvir numa língua diferente também, ainda por cima? E expor o seu ponto de vista de uma outra Cara, língua. eu vou te dizer que não. Pega o meu caso aqui, tá? Olha só, gurizada. A aula já acabou, quem quiser acabar a aula e sair, tá tranquilo, né? Eu não vou ficar segurando todo mundo. Mas pega o meu caso. Eu entrei na faculdade na PUC, eu fiz engenharia de computação que nem vocês, e me formei e tal, e depois eu fui para França. E eu cheguei na França, eu não fui fazer o mestrado, e o mestrado que eu fui fazer na França era em inglês, né? Não era em francês, eu não sabia bolhufas de francês. Tá? Então eu fui com a cara e com a coragem, consegui uma bolsa e tal. E aí durante esse ano que eu fiquei lá, um ano e pouco, eu fiz cursinho e peguei livro e fui atrás para aprender o francês. Né? Nesse período também das aulas, eu tinha aula das 9 da manhã às 5 horas da tarde, todo santo dia, em inglês. E depois eu comecei a estagiar, que aí aí eu me mudei, aí eu fui para Paris e aí eu estagiei na NXP. Né, que na época era parte de semicondutores, naquela equipe de semicondutores da Philips. Né, então, a Philips tinha cinco linhas, né, automotiva, elétrica, mais uma era semicondutores, e aí ela se destacou e aí formou uma joint venture que era a NXP, que hoje em dia é a NXP. Né. Então, eu trabalhei para os caras, o meu grupo ainda acabou sendo vendido depois para a ST, e aí eu trabalhava com VHDL, FPGA e tudo mais. Sabe? Foi a minha primeira experiência profissional na Europa. E tranquilo, sabe? Um troço que eu aprendi, que eu vi, pelo menos na prática, é a PUC ela é muito boa teórica se o cara aproveitar. Porque eu era muito esforçado. Então, o que eu aprendi na PUC me deu uma base legal para bater os caras lá. Sabe? Então, tecnicamente, eu era super bom. Tá? Na fala, no francês, eu tava fudido. Né? Então, na hora que, como eu tava lá, eu fiquei 9 meses antes de pegar um estágio. E aí, depois de 9 meses, eu consegui falar em francês, né? Consegui me virar para passar no estágio e tudo mais. Então, cara, dá para fazer, sabe? E a parte técnica, não me importa como for, tu te vira. Sabe? E aí, quando me enrolava alguma coisa, eu passava para inglês e aí ia. Então, tu tem que ter a maturidade de conseguir se virar. Não importa de qualquer língua. A parte técnica é igual em qualquer lugar. Tu pegar uma especificação e ler, entender, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, já tu faz. VHDL é VHDL em qualquer linguagem. Matemática em qualquer linguagem. Verilog em qualquer linguagem. Estatística,
botar no papel em qualquer linguagem. Beleza, gurizada? Beleza, senhor. Valeu. Tem que ir, Beleza, tá? professor. Tá certo, Obrigado, professor. professor. Feito? Qualquer coisa, prendem um grito. Ano que vem a gente começa um tutorial de code coverage. Abraço. Ok, então. Obrigado, Legal, professor. tá, hein, senhor? Valeu. Feito.